Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos. O tema do nosso canal hoje é o médium umbandista. Médium foi uma palavra criada por Allan Kardec para identificar o indivíduo que tem a capacidade de intermediar entre o plano físico e o plano espiritual, ou entre o plano material e o plano espiritual, ou o plano profano e o plano divino, seja de qual forma e de conceito que se queira usar. Já a palavra mediunidade é um adjetivo que identifica a qualidade, né? Essa qualidade. Então é a prática. A questão prática. Mediunidade é a prática daquilo que o médium possui, que é a capacidade de intermediar entre o plano físico e o plano espiritual. Existe um conceito de que médiums todos nós somos, né? Toda pessoa porque todos nós temos a capacidade de nos conectar com o mundo espiritual. Ou seja, o simples fato do sujeito se colocar num momento de oração, em elevação de pensamentos, e se colocar em oração, ali há um ato mediúnico, porque através daquela conexão o sujeito irá receber as respostas, o acalento, ou o afago necessário para as questões da vida, podemos dizer assim. Agora, médium prático é aquele indivíduo que tem essa capacidade, ou seja, de intermediação entre duas realidades, e coloca ela em prática em benefício ou coloca ela em prática a serviço, né, dela própria e de outras pessoas. Um médium não necessariamente ele precisa estar inserido numa religião ou numa filosofia religiosa, porque mediunidade não é inerente às religiões, não pertence a nenhuma religião. Mediunidade é inerente ao ser humano, pertence ao ser humano. Portanto, não está adstrita, não está restrita à questão religiosa ou filosófica religiosa. Então, mediunidade não se trata de crença ou de fé. Mediunidade é um fenômeno natural do ser humano. Agora, existem aqueles indivíduos que possuem uma mediunidade prática, que através de si e dessa capacidade de intermediação dão passividade para a manifestação de seres espirituais, né? No caso da Umbanda, de seres, de entidades, de espíritos que atuam sob a roupagem de entidades. Existe uma finalidade para isso, dentro de um enquadramento religioso. Agora veja, nada impede que uma pessoa tenha essa capacidade mediúnica, prática, e que ela resolva dar passividade para espíritos que irão ali atuar juntamente com ela, né? E ela irá para determinados fins, objetivando determinados fins. Isso isoladamente, sem nenhuma estar enquadrado numa filosofia religiosa ou inserido numa religião. Apesar de muitos usarem nomes de religião para legitimarem ou para darem um caráter de sagrado naquela prática em que elas desenvolvem. Mas não é disso que eu estou falando. O médium de Umbanda é aquele que, primeiro, ele é médium. Médium todos nós somos. Mas o que é o médium de Umbanda? Médium de Umbanda é aquele indivíduo que optou, que escolheu seguir por aquela filosofia religiosa, ou seja, pela filosofia religiosa umbandista, colocar a sua mediunidade em prática. A partir do momento que o indivíduo, portanto o médium, ele decide colocar a sua mediunidade em prática através da Umbanda, que é uma filosofia religiosa, ele deve, ou pelo menos deveria, estar ciente de que ele seguirá um enquadramento religioso. Veja, a Umbanda é uma religião. E religião, existem conceitos da palavra religião. O primeiro e o mais conhecido e usual é o Religare de Santo Tomás de Aquino, que
identifica o religare como a religação entre homem e Deus. Mas isso é uma teologia católica, inclusive, porque vem na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então é uma definição católica desse religare, da religação com Deus. Agora, existem outras definições, como o relegere de Cícero, já na antiga Grécia, que dizia que religião é o reler inclusive os nossos atos de forma diária, inclusive o reler da própria religião, a releitura que deve ser feita da própria religião de tempos em tempos, mas o reler das nossas atitudes e dos nossos atos. Eu sou mais adepto do conceito de Cícero, de religião, que é a releitura, é o reler dos nossos atos, é o reler da nossa vida, o reler diário, o reler inclusive efetivo, diuturno, né? Nós vamos vivendo e vamos relendo os nossos atos, as nossas formas de pensar, e vamos ali evoluindo e num caminho evolutivo. Porque o religare, veja, se eu admitir que religião é o religar com a divindade, então significa que eu estava desligado. E eu não creio que nós nunca estivemos desligados. Nós não nos desligamos daquilo do Criador, né? Nós estamos inseridos. O Criador está dentro de mim e eu estou dentro do Criador. Somos parte, né? Todos nós somos parte de Deus. E Deus, por sermos parte de Deus, Deus está em nós. Então não há o que religar, porque sempre esteve ligado. Agora há o reler. O reler, sim. Então eu sou adepto do conceito de Cícero, do reler. Mas veja, voltando à questão da mediunidade na Umbanda, o médium umbandista, então, é aquele que decide colocar em prática a sua mediunidade dentro dessa filosofia. E se a Umbanda é uma religião, portanto, esses conceitos que eu disse, é definitivamente para a prática um caminho de crescimento pessoal e espiritual. Portanto, não há como pensar em religião quando se pensa em práticas negativas. As práticas são sempre positivas, as práticas são sempre no caminho de crescimento, nunca de involução, né? Então não se dá para conceber dentro de um ambiente ou de um enquadramento religioso práticas que sejam negativas, práticas que atentem às leis divinas, que a principal delas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Estou pondo vários conceitos aqui de várias filosofias religiosas que que estão enquadradas dentro da Umbanda. Portanto, vamos prosseguindo. Se o médium decidiu colocar em prática a sua mediunidade dentro daquele enquadramento filosófico, religioso, ele deve ou deveria, como eu disse, estar consciente de que a prática mediúnica vai ser voltada para essa finalidade, com esses objetivos, ou seja, objetivos positivos. A prática do bem, a prática, e nós temos, né, dentro de um conceito, todo ser humano já traz dentro de si esse conceito, ou o sentimento do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Todos nós trazemos. Então é uma questão de coerência, uma questão de bom senso, de colocar em prática aquilo que é pro bem. A mediunidade dentro de um ambiente religioso é para a prática do bem. Se a mediunidade no enquadramento religioso é para a prática do bem, obviamente que aqueles espíritos que irão se manifestar dentro daquele enquadramento religioso, aquele contexto religioso, espíritos que se manifestam sob a roupagem de entidades, e eu já fiz um vídeo falando da diferença entre espírito e entidade, está no canal. Esse espírito ele irá se manifestar na Umbanda também com esse objetivo, porque é um enquadramento religioso. Ora, é um espírito que também optou se manifestar sob a roupagem de uma entidade que é relacionada àquela religião, portanto está dentro daquele enquadramento religioso, por um médium que também optou por colocar em prática a sua mediunidade dentro daquele enquadramento religioso. Portanto, médium umbandista é aquele
indivíduo que possui a sua capacidade mediúnica e que decidiu, optou por colocá-la em prática no enquadramento religioso da Umbanda. E para isso, ele terá e deverá passar por um treinamento, vamos dizer assim, que é o processo de desenvolvimento mediúnico, que serve justamente para treinar, para fazê-lo compreender o que é ser médium naquele contexto, com quais espíritos ele irá se relacionar, o porquê esses espíritos se manifestam, quais são as funções, quais são os objetivos. Certamente, por se tratar de uma religião, os objetivos não são fúteis, não são objetivos profanos. O objetivo é de crescimento e de evolução pessoal e espiritual, de si, do próprio médium e daquelas pessoas que vão se servir ali daquele trabalho mediúnico. Nós, com o tempo, nós observamos que o que parece muitas vezes é que se perdeu um pouco do entendimento de qual é o objetivo da manifestação dos espíritos no ambiente religioso, dentro de um contexto religioso, de uma filosofia religiosa tal qual é a Umbanda. Eu costumo dizer que os espíritos eles se manifestam dentro desse contexto religioso com 3 objetivos que se desdobram depois entre si, mas são 3 objetivos principais. O primeiro, o benzimento. E essa palavra benzimento, ela é muito abrangente, né? que se dá através dos passes magnéticos, energéticos, ali trabalhos de limpeza dos chakras e das glândulas místicas, glândula pineal, glândula timo, que também são todos assuntos que vão se desdobrando. O segundo objetivo é o aconselhamento. Aconselhamento não é adivinhação. Aconselhamento é quando a entidade ela faz que o consulente, que o assistido, perceba as respostas dentro dele mesmo, através do aconselhamento, para que ele consiga encontrar caminhos de superação de obstáculos, de coisas relacionadas a questões existenciais, humanas, não futilidades, não bobagens. E aí o conceito de futilidade e bobagem é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer. E o terceiro objetivo é a cura espiritual, que refletirá muitas vezes na cura física. São assuntos que se desdobram. Agora, o importante é compreender que o médium de Umbanda é aquele indivíduo que optou seguir ou colocar a sua mediunidade em prática dentro desse contexto religioso. Portanto, ele deve compreender o porquê e como isso se dá. Quem são os espíritos? Quem são os guias e mentores da Umbanda? Quem são as entidades? Por que esses espíritos atuam através dessas entidades? Por que sob essa roupagem? O porquê existem os arquétipos da Umbanda, que são os tipos, né? Os tipos em que eles se manifestam, tipos de personalidade: preto velho, caboclo, criança, Exu, pombagira. E isso tudo está englobado dentro do desenvolvimento mediúnico, justamente para preparar o médium, treinando o indivíduo para que ele consiga atuar conjuntamente em parceria com essas consciências superiores, que são os espíritos que atuam na Umbanda. São assuntos que se desdobram, como eu disse. Você pode participar, né? Vamos desdobrando o assunto. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário, deixe a sugestão de temas, perguntas, e nós vamos desdobrando os assuntos. Não esqueça, deixe seu like, curta o vídeo, acompanhe o canal, se inscreva no canal, para que receba as notificações. Clique no ícone do sininho, porque o YouTube ele não notifica todos os inscritos. Para que você receba a notificação do vídeo novo, é necessário que você opte e clique no sininho abaixo, que é o de notificação. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe. Vamos
ajudar, me ajudem a produzir o Visão Umbandista. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.